Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vou continuar os vídeos sobre sola escritura. Aliás, decidi fazer uma série sobre isso, porque é o calcanhar de Aquiles do protestantismo. Se esse é o principal fundamento deles, então devemos nos perguntar onde está a sola escritura na Sagrada Escritura. E decidi que vou comentar com vocês este livrinho aqui, Dave Armstrong, 100 argumentos bíblicos contra a sola escritura, pela editora Edições Cristo e Livros. O livro tem 150 páginas aproximadamente, 146, mais tecnicamente falando. É um livro muito simples, mas muito útil. Dave Armstrong é talvez o maior apologeta vivo da Igreja Católica. Ele foi protestante, apologista protestante, e ele se converteu à Igreja. E ele criou um blog, acho que o nome é Patheos, e é até um blog premiado, assim, um blog muito antigo da internet, assim, acho que ele escreveu mais de 2.500 artigos. Isso daí eu vi há um bom tempo atrás, já deve ter aumentado o número dele. E é um dos blogs assim mais tradicionais da internet, teve até premiação, pelo que eu me lembre. Então é realmente um blog bom. É um autor americano e claro, né, tem que saber inglês. Se bem que hoje em dia está cada vez melhor essa tradução automática aí, né, para quebrar o galho. Se bem que ainda assim tem muitos defeitos. É sempre bom saber o inglês ali para ver com maior qualidade aí os textos, né? Recomendo usar a extensão do Reverso. É uma ferramenta linguística. Ele traz traduções, contexto, enfim, tem muitas opções aí, e eu gosto muito da extensão que você vai clicando na palavra ou até mesmo no trecho e traduz. E às vezes dá muitas acepções, assim, né? Você traduz uma palavra e tem 15 traduções para ela. Esta, inclusive, eles têm o site também, né, que é mais completo, né? Eu uso bastante o Reverso trabalhando como tradutor. Uma ferramenta boa de tradução aí, né? Como eu falei, te dá várias acepções e o contexto delas, então é muito interessante. Tem até um dicionáriozinho lá e tem muitas opções aí, né? Francês, inglês, né? Enfim, né? Fui indo de um assunto para o outro para dizer que recomendo darem uma olhada no blog dele e tentar aprender o inglês, né? Melhor que a tradução automática aí, né? Que em questões técnicas aí, ainda mais de teologia, é importante ler no idioma original. Bom, famosa propaganda aí do canal da editora. Se inscrevam aí no canal da Editora Assunta, rezem por mim. Acho que eu já falei a famosa frase, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, possa suprir as minhas deficiências na exposição. Curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas. Tem a playlist de apologética aqui do canal, né? Vai ter os vídeos da sola escritura e de outros temas. E peço também para dar uma olhada na descrição do canal, que tem os livros de nossa editora, né? Editora Assunta. Já temos 2 livros lançados, Nossa Senhora de La Salete e Outros Fatos Extraordinários, organizado por São João Bosco, com a novena do Padre Rosselló. E o meu livro aqui, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida, que eu mesmo escrevi. Então tem o link aí na descrição. Comprem aí para dar uma ajuda. Tem o Pix também, se você estiver se sentindo generoso aí para incentivar o canal, deixe um Pix aí, o que mais? E rezem por mim.
Então é o seguinte, né? Pretendo fazer uma série aqui, né, que tem 100 capítulos, tópicos, por assim dizer, né? Contra a sola escritura. Mas vou aproveitar e comentar outras questões aí, né? Vai ser uma série geral sobre sola escritura, esse daqui é o principal fio condutor, mas vou me dar a liberdade de comentar algumas outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que uma questão muito interessante uma coisa que eu gosto de analisar sempre em debates é quem tem o benefício do empate, né? Dito de outro modo, se tivermos 50% de probabilidade para cada alternativa da questão, para qual lado deveríamos pender em caso de dúvida? Eu acho muito interessante analisar isso num debate, porque muitas vezes o lado que não é beneficiado pela dúvida coloca como condição do debate que o outro lado não só tenha maior probabilidade, como até mesmo prova o seu ponto. Sabemos pelo bom senso que devemos, no geral, assentir a opinião mais provável, né? Então, no geral, sei lá, se você tem duas alternativas e uma tem 51% de ser a correta, você fica com ela. Claro, né? Você tem aquele temor da dúvida, né? Porque tem 49% da outra alternativa ser a verdadeira, mas por via das dúvidas você fica com a posição mais provável. E aí alguns inventam gratuitamente que deveríamos provar o ponto, né? Não bastaria chegar a 51% de certeza, mas sim 100% de certeza, 100% de probabilidade, o que é certamente abusivo. E em questão de teologia, muitas vezes, claro, né, discutindo com quem não tem fé, porque estamos tentando convencer uma pessoa que não tem fé, estamos tentando ajudar a sua razão a propender a verdade. Como colocamos a fé de lado, aí nos debates teológicos pesa muito a questão da probabilidade, né? Então, já que metodologicamente a fé foi abstraída, colocada em parênteses, como dizia um filósofo, aí seria certamente um abuso, né? Dificilmente numa questão da fé seria possível chegar a qualquer certeza, né? Sempre uma questão ou quase sempre ao menos, uma questão de buscar a alternativa mais provável. Claro, né? Somos católicos, temos a fé divina, já temos certeza absoluta aí de que a igreja tem vários lugares teológicos, de que não é somente a escritura, devemos assentimento ao magistério, à tradição também. Mas, como falei, no contexto de discutir com um infiel, um descrente, qual lado seria o mais provável, né? E podemos mostrar que a fé é mais razoável. E na questão da sola escritura, eu acho que, de um ponto de vista da razão natural, o mais sensato é de que deveria haver um intérprete autorizado, uma tradição sagrada e um magistério da igreja, porque não é natural, a princípio, que um texto interprete a si mesmo. Até um rapaz discutindo comigo falou: mas
Tem as constituições, que são o documento maior do direito de uma nação, né? Para evitar os abusos de um legislador. Bom, esse daí foi como posso dizer, né, um entusiasmo histórico aí, né, criado a partir da imprensa, e também fomentado pela Revolução Francesa, né, essa coisa de abandonar a autoridade e ir para os textos escritos. Mas acho que no século XXI temos uma tendência mais equilibrada, porque vemos que não adianta de nada a Constituição ser a melhor do mundo se os políticos que estão no poder não são virtuosos e não a interpretam corretamente. Então pode estar o melhor texto do mundo, que o político vai dar um jeito, os viciados, né, os corrompidos, de interpretar de outro modo. E no século XXI, acho que até uma questão aí da produção dos textos, né? Da produção intelectual, temos uma tendência mais equilibrada. Teve um entusiasmo aí a febre da imprensa aí, né, iniciada pelo Gutenberg. Um pouco antes do Lutero já havia traduções da Bíblia, antes de Lutero, várias, aliás. Já havia um número assim que chegava talvez a 100 traduções da Sagrada Escritura na Alemanha antes de Lutero. Se bem que isso daí é um assunto para outro vídeo, né? Sobre se Lutero ajudou a difundir ou não a Sagrada Escritura. Isso daí é uma outra discussão. O ponto aqui é que houve uma febre em torno da imprensa, assim, né? Um entusiasmo. Isso influenciou Lutero e o mundo moderno, mas como falei, no mundo contemporâneo a tendência mudou um pouco. Em primeiro lugar, pelo que já foi dito, né, vimos os efeitos colaterais desse pensamento aí, e também temos acesso aí a como as pessoas vivem hoje em dia, né, com as redes sociais aí, com a internet, temos acesso muito fácil aí a coisas que poderíamos chamar de tradição, né? Que seria o ensino oral da pessoa, os comportamentos, além do texto ali, né? Então podemos acompanhar a vida do político para ver se é um homem virtuoso, nessa analogia aí com a política. E vale lembrar que na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, na época clássica dos filósofos, aí tinha um predomínio oral mesmo, porque o livro era muito caro e restrito. Então, na verdade, havia uma tendência ao ensino oral até. Claro, não absoluta, né? Mas poucas pessoas tinham a Bíblia, e ainda mais uma edição crítica, confiável. Enfim, né? Houve vários percalços. Então, valia muito mais o testemunho, assim, na época, né? E hoje em dia, como falei, uma visão mais equilibrada, porque além de vermos o político e a sua atuação, também tem os textos dele, né? Então temos uma perspectiva mais equilibrada nos nossos dias, né? Então tudo isso para dizer o seguinte, né? Por via das dúvidas, a posição de que deveria haver um intérprete autorizado por Deus aí é o mais natural, né? Seria a melhor aposta aí, segundo a razão natural. Um livro não interpreta a si mesmo, né? Então o católico, assim, né, não tem obrigação de chegar a 100% de certeza na sua posição aí, né? As pessoas prudentes, por 50% aí que chegasse, por via das dúvidas, seria a posição católica, né? Mas muito longe, pior ainda, né, do que alguns protestantes tentam colocar implicitamente, de que deveríamos chegar a uma certeza e demonstrar a nossa posição, né? Não, basta mostrar que nossa posição é a mais provável. Outro ponto, bom, dos
bereanos daquele versículo lá do capítulo 17 de Atos, só retomando algo que eu disse no vídeo anterior, né, que São Paulo chega e prega a uma cidade, lá tem os chamados bereanos que confrontam com a Sagrada Escritura. Um argumento que eu coloquei antes e retomar agora, assim, de uma maneira talvez mais clara, que não dá para saber se aquilo era todo o ensino da fé da igreja. Aliás, muito provavelmente não era. O versículo não é claro sobre isso, né? Mas provavelmente São Paulo estava pregando apenas as verdades mais elementais da fé, o suficiente para converter as pessoas e não transmitindo toda a doutrina, né? Até porque ele fala em outro lugar sobre o leite dos iniciantes, né? Então é todo um processo gradual, né? Então não é toda a doutrina da igreja que foi transmitida ali, né? Em segundo lugar, apenas disse que os bereanos agiram de modo louvável, né? E não que poderiam, porventura ou eventualmente, ir contra a autoridade aí, caso não concordassem, né? É um estudo digno, né? Confrontar no sentido de comparar o que é dito na pregação com a Sagrada Escritura, né? Mas a Escritura não diz que aquilo é necessário, enfim, suficiente e que é possível ir contra a autoridade. Bom, então vamos comentar aqui o nosso Dave Armstrong aqui. Vou pegar a definição de sola escritura. Ele fala que é muito importante chegar a um consenso sobre isso, porque há erro dos dois lados, se bem que ele também vai criticar que o conceito de sola escritura é bastante flutuante entre os protestantes, né? Então aquela coisa do bagre escorregadio, você aperta o protestante, ele muda um pouco a sua definição sobre a sagrada, a sola escritura, né? Vamos pegar aqui, que tem vários autores, ele pega três, né? O Norman Geisler seria a pronúncia mais alemã, Geisler, pronúncia mais alemã. Vamos do White aqui, que está mais resumido. Ele pega três posições que são mais ou menos semelhantes. O White é um outro autor. Vamos lá, na página 20. A doutrina do sola escritura, afirmada de forma simples, é a de que somente as escrituras são suficientes para funcionar como regula fidei, a regra de fé infalível para a igreja. Tudo que alguém deve acreditar para ser cristão se encontra nas escrituras e em nenhuma outra fonte. Aquilo que não é encontrado nas escrituras, seja diretamente ou por implicação necessária, não é obrigatório para o cristão. As escrituras revelam o que é necessário para a salvação. Todas as tradições estão sujeitas à autoridade superior das escrituras. Então esse regula fidei aqui, é regra de fé, talvez seja o ponto essencial e mais constante da sola escritura, de que a Bíblia encerra as discussões. E vemos que historicamente, né, não, né? Tem pelo menos 8.000 grupos protestantes. Esse é um número mais otimista para eles. Outras estatísticas falam de 40.000, mas há muitas estimativas aí. Eu vi até uma muito bizarra, assim, talvez muito exagerada, de que haveria 2 milhões de grupos protestantes. Eu acho que não, principalmente a apologética, né, é melhor ser mais seguro aí, né, falar até o de 8.000, que já é bastante chocante. Esse de 2 milhões aí, né, provavelmente contabilizou questões políticas e não doutrinárias.
Mas, por outro lado, é algo a se refletir, né? Porque, virtualmente falando, nada impede que realmente cada leitor tenha uma perspectiva diferente sobre o que é a fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por um lado, é mais prudente não falar desse número aí, falar de um número mais seguro, mas por outro, tem algum fundamento e é um risco considerável, né? Nada garante que um protestante não vai pensar diferente de outro, né? Cada um de sua casa aí, né? A divergência pode ser grande. Ao passo que a Igreja Católica tem até mais fiéis que todos os protestantes juntos, ela conseguiu uma estabilidade muito maior e conseguiu conciliar as mais diferentes posições e mesmo em assuntos muito delicados. E os protestantes também, até uma questão não somente quantitativa, mas qualitativa, de haver divergência em pontos muito importantes, né, como a doutrina do batismo, se deve ser infantil ou não. Então há muita divergência entre eles. Então, que mais aqui? Na verdade, vamos ler aqui vamos ver se tem outras definições de sola escritura. Não, vou deixar só essa aqui, né? Mas é impressionante, só comentando por alto, tem outros autores, outras visões, assim, que falam que de sola escritura que nem toda... tudo de fé está na Bíblia, né? Parece que há algumas perspectivas assim. Então vejam só que também há divergência até sobre o que é sola escritura realmente, né? E, como eu falei, eu acho que aquele de ser a regra de fé suprema que interpreta tudo parece ser a nota característica mais comum. Outros pontos aí já começam a ter algumas divergências aí, né? Mas enfim, não vou entrar nesse tipo de coisa. Bom, é que não está muito fácil e rápido. Bom, sobre o livro do Dave Armstrong, eu preciso fazer alguns apontamentos gerais, até uma crítica, né? Este livro fala de 100 argumentos bíblicos. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Notícia boa que talvez sejam muito mais de 100 versículos contra a sola escritura. E a má notícia é que o livro tem um estilo, como posso dizer, né? Um estilo bem irregular, assim, o que atrapalha no processamento. Muitas pessoas pensam que o estilo é só uma questão literária, estética, mas é algo que ajuda o processamento mental. Porque, por exemplo, né, a gente pega aqui na página, logo o primeiro, né? Essa página não está numerada por acaso. Na página 25. E tem os versículos bíblicos. Se você deu pausa aí, se pausou o vídeo, parou, deu para ver aí, né? Aí já vamos aqui no 28. Tem o item 5 aqui, já não... Nossa, eu mostrei tão rápido que eu acho que nem pausando aí. Só para ter uma noção, né? Não tem menções bíblicas diretamente, né? Vou tentar fazer 10 hoje rapidinho. Vai falar basicamente que todos os protestantes acabam tendo alguma tradição também. E isso é contra o esperado, né? Você está esperando 100 tópicos de... como posso dizer, né? Com versículos bíblicos ali prontos para serem usados, mas não, alguns
tem, sei lá, 10 versículos, em outros pontos, parágrafos, capítulos, itens, chame de que quiser, seções, não tem versículo bíblico, é algo até bastante indireto aí, né? Então tem um estilo bem irregular esse livro. E tem outra questão, né? Esse livro, por um lado, uma boa notícia, é um livro que tem alguns argumentos profundos, até questões do grego, assim, né? Bem sutis, mas é um livro bem sumário, assim, que você precisa parar e estudar. Ele foi feito pensando um pouco em você pegar esses versículos e você confrontar em sua Bíblia. E de preferência, né, já recomendei aquele Bible Hub, tem o grego com o inglês, e é muito bom para confirmar o grego aí. É uma ferramenta boa e tem várias e várias traduções, tem católicas, enfim, né, tem as mais variadas bíblias aí. É questão de saber manusear a ferramenta. BibleHub.com é o texto aí, né? Se bem que eu acho melhor pesquisar no Google aí, né? Eu achei mais tranquilo pesquisar no Google, sei lá, o versículo e o modo de visualizar, né? Sei lá, eu quero o versículo João 5:39. Aí eu falo em inglês, né, que é melhor, John 5,39 e coloca Greek. Aí vai ter, enfim, né, o texto cotejado lá, né? Esse livro aqui, feito, como posso dizer, né, aficionados aí de estudo da Bíblia, foi feito também para um público americano que estuda mais. O brasileiro estuda menos, vai sentir dificuldade com esse texto, mas eu acho que também é uma questão de uma opção, e uma opção criticável do autor, né? Foi muito sumário e a pessoa, quando for ler assim pela primeira vez, não vai ser uma leitura fluida, é uma leitura que você nem, na verdade, às vezes você nem entende o versículo, você fala, não, esse cara é mais inteligente que eu, deve ter alguma coisa a mais aí. Você pesquisa assim, né, coloca no chat GPT, por exemplo, né, eu acho legal para estudar, às vezes discutir com o chat GPT, né? Eu coloco lá, não, o autor disse que isso daqui é contra a sola escritura, né, mas por que ele pensa isso, né? Aí o chat GPT gera uma resposta, né? E aí você começa a debater. Não, mas o protestante não poderia objetar isso, isso e isso. E aí, ao longo da discussão com o chat GPT, né, você entende melhor o ponto do autor aqui. Ao meu ver, também parece que ele faz muitas referências ao grego aqui, né? As sutilezas do grego. Então, realmente é uma leitura um tanto quanto difícil. Ele poderia ter escrito esse livro aqui em 600 páginas, porque tem muita coisa que poderia ser mais explicada. Mas ele fez algo bem resumido, bem sumário assim, né? Para quem mexe com apologética mesmo, quer se especializar e vai ter a paciência de estudar, né? Eu vou tentar facilitar um pouco aqui para vocês. Vou comentar algumas coisas, vou tentar facilitar aí, né? Mas como falei, até o estilo é um pouco irregular, né? Como falei, isso daí atrapalha um pouco o processamento aí do livro, né? Mas ainda assim, certamente um livro cheio de pérolas aí apologéticas. Bom, então vamos lá para o primeiro ponto. A Bíblia contém muitas evidências da Sagrada Escritura. A Escritura é única, mas se refere a uma tradição apostólica autoritativa a parte dela. Então vai trazer alguns versículos aí. O mais famoso de todos, né? 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas por nós, seja verbalmente ou por carta. 2 Tessalonicenses 3, 6,
versículo 6. Agora vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que se afastem de todo irmão que vive ocioso e que não esteja de acordo com a tradição que recebestes de nós. Uma coisa que o Armstrong vai sublinhar bastante, e até um pouco difícil de entender, porque ele coloca muito sumariamente, você tem que parar um pouco, é que ele quer destacar expressões que normalmente passariam desapercebidas por nós. Por exemplo, agora vos ordenamos. Então, ele quer destacar que se valesse o princípio da sola escritura, São Paulo não teria usado da própria autoridade, né? Ele faria referência à Bíblia. Ele falaria, não, a palavra de Deus é essa, a Bíblia é essa, a Escritura é essa, mas fala, não, isso vem de nós porque... Não, isso é obrigatório porque ordenamos. Então, tem expressões que sugerem que há uma autoridade vinculante por parte dos homens e homens apostólicos, que sabemos nós católicos serem os bispos. Eles tinham um grau máximo do sacramento da ordem e a sucessão apostólica consiste em grande medida aí, nessa passagem aí do sacramento aí da ordem, né? Claro, também a comunhão aí com o Papa, né? Mas enfim, né? Tem a sucessão apostólica. Creio, né? Espero não ter errado nessa explicação. Em geral, as palavras gregas em questão, paradidome e paralambano, são traduzidas respectivamente como tradições, entregar e receber. Então, é o seguinte, vai tentar provar, nesse e em outros lugares, que a tradição também é tudo aquilo que é entregue, que é recebido, né? E ele vai tentar expandir aí enfim, né, as definições aí e alguns usos aí, né, para ficar claro que a coisa vai além da sola escritura, né? O que ele vai querer raciocinar em muitos casos, que quando alguém está recebendo algo, muitas vezes se refere à tradição, o que é recebido, e que no grego sugere mais fortemente isso. Segundo ponto, na Bíblia a boa tradição apostólica é contrastada com as más tradições do homem. O ponto de partida bíblico não é tradição versus nenhuma tradição, mas sim tradição apostólica verdadeira versus tradições falsas de homens. A Bíblia muitas vezes distingue expressamente os dois. A falsa tradição está em itálico nas seguintes passagens, a verdadeira tradição em negrito. Eu não estou lendo tudo aqui, obviamente, né, porque estou selecionando trechos para que vocês adquiram o livro aí, né? Não está em domínio público, eu só posso fazer uma seleção aqui, né? Eu não li todos os versículos indicados. Às vezes ele traz alguns no corpo, mas outras vezes ele só cita, né? Só dá o número. Ele respondeu-lhes: e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então, por causa de sua tradição invalidastes a palavra de Deus? Em vão me adoram, ensinando como doutrinas que são apenas preceitos de homens. É o seguinte, né? Isso daqui vai ficar mais claro mais adiante. Ele vai ter a chance de trabalhar isso melhor em outros lugares. Então aí uma pequena crítica, Dave Armstrong, poderia ter feito uma ordem mais pedagógica, que ele vai tentar mostrar que mandamento e lei de Deus
muitas vezes é entendido como tradição, né? Aí poderíamos, até para fortalecer esse ponto de vista e torná-lo mais natural, né? Um argumento histórico e não bíblico propriamente falando. Ele vai tentar colocar argumentos bíblicos ao longo do livro. É que, como a Bíblia não era difundida, prevalecia muito mais o ensino oral, e até pelas questões técnicas da época, né, que era difícil cada um ter sua Bíblia. Pelo hebraico também, né, quem já teve a oportunidade de estudar um pouco o hebraico sabe que é uma língua muito difícil e tem a raiz lá, não tem vogais. Inventaram um sistema depois, que também, pelo que eu pude estudar, não é um sistema infalível, que também dá muita confusão. Então, o hebraico, se não tiver um intérprete, realmente não dá para saber o que está escrito, né? Porque uma mesma sequência de consoantes aí pode significar umas 2, 3 coisas. Um exemplo assim de cabeça, eu acho que várias pessoas conhecem, né? Uma discussão com os judeus, é o salmo messiânico, né? Transpassaram minhas mãos e meus pés. O Salmo 21, 22, aí, né? Eu confundo aí porque tem essas numerações aí, né, que variam, mas acho que é esse, né? Aí parece que é uma discussão que no hebraico pode ser transpassar, mas pode significar leão também, e aí, sei lá, né? Até alguns judeus aí que não queriam admitir que era uma profecia da crucifixão, inventaram que ali falava de leão, que ninguém foi transpassado aí, mas que caiu nas mãos do leão aí, né? Nesse caso é uma interpretação completamente forçada, no contexto não cairia bem. A opção mais razoável seria transpassar, mas para vocês terem uma noção, né, que a mesma sequência de consoantes aí pode dar origem às mais variadas interpretações aí, né? Então, além de ser difícil o acesso à Bíblia, também tinha esse tipo de problema lá no Antigo Testamento, né? Então, historicamente faz um pouco de sentido essa opinião de que lei e mandamento aí provavelmente era interpretado antes como uma tradição sagrada, não como o Antigo Testamento. Mas ele também vai dar algumas evidências bíblicas quanto a isso. E 1 Tessalonicenses 2,13: nós também agradecemos a Deus constantemente por isto, que quando vocês receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês aceitaram, não como palavras de homens, mas como o que realmente é a palavra de Deus que está em ação em vocês, crentes. Então essa 1 Tessalonicenses 2,13 aqui, né? A palavra de Deus que ouviram deles. Palavra pregada aí. Esse já é um versículo mais claro, né? Os outros que eu citei ali eram um tanto quanto obscuros, precisavam de toda essa explicação. 3. Pedro exerce autoridade apostólica em Atos 2. Até confirmo. Deixa eu confirmar aí, né? Então, na verdade, mais ou menos na mesma linha dos outros, né? Que Pedro poderia, sei lá, ter falado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, mas ele falou de um modo autoritativo, como se passasse por ele o ensino da palavra de Deus, né? Então, Dave Armstrong está tentando constantemente fazer aceno a isso. É aquele momento aí de... Deixa eu
Eu decidi pegar um pouco aqui do Atos 2, que São Pedro recebeu o Espírito Santo e começa a pregar. Alguns momentos aqui, né? Tem a profecia de Joel: sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias do meu Espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Israelitas, ouvi estas palavras. Então parece haver algum aceno aí. Autoridade, claro, recebida de Deus aí, né, que recebeu uma porção do Espírito Santo, mas seria intermediado aí pela pregação de São Pedro. E vamos ver se tem outros momentos interessantes. E São Pedro dá várias ordens: arrependei-vos e cada um vos seja batizado. Enfim, né, o argumento aqui é que tem um testemunho autoritativo aí de São Pedro. A Bíblia ensina explicitamente sobre uma tradição apostólica verdadeira e imutável. Lê 2 versículos aqui. Eles se devotaram ao ensino e à comunhão dos apóstolos a partir do pão e as orações. Atos 2, versículo 42. Se devotaram ao ensino e comunhão dos apóstolos. Então fala da vida em convivência com eles, né? Então seria uma absorção mesmo da tradição, né? E do ensino oral, não meramente da leitura da Sagrada Escritura. Judas 3, que é capítulo único, versículo 13. Tive de fazê-lo por uma razão especial, para exortar-vos a combaterdes pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Que não é muito claro, mas parece-me que esse sentido, ele até fala aqui em cima, né? Fala aqui em cima: ela foi entregue de uma vez por todas aos santos, dizendo, a tradição é apresentada como imutável nas Escrituras. Então, essa expressão entregue de uma vez por todas, confiada de uma vez por todas, é que há algo ali que de certa maneira subsiste aí nos santos, né? Aí a reunião de todo mundo em comunhão com o Papa, aí seria a tradição sagrada, né? Seria, enfim, esses atos que se ordenam a verdade revelada aí, né? Acho que é nesse sentido, né? Interpretou aí como a tradição recebida. Quinto, a tradição é uma realidade inevitável para todos os cristãos. Aí aquele ponto que eu mencionei para vocês, que eu acho que é até um tanto quanto óbvio, né? No fundo, todas as denominações presumem alguma autoridade, né? Alguma tradição. Então, se um grupo defende o batismo de crianças e aparece alguém falando que só adultos podem ser batizados, então aí vai gerar um conflito, né? Mesmo que essa pessoa traga... Claro, né? Nós os católicos defendemos o batismo de crianças, né? E se a pessoa trouxesse aí elementos de batismo de adulto, aí, falando que só podem ser batizados adultos, seriam supostas provas, claro, né? Seriam falsas provas, né? A Bíblia não demonstra isso. Não diz que somente adultos podem se batizar. Então, aí haveria um conflito aí de tradição um contra o outro aí, né? E em vários casos, aí, vários temas aí, né? De luteranos, calvinistas, temas da predestinação,
se alguém começar a trazer uns versículos ali que... Porque cada denominação tem seus versículos de estimação, né? Eles não leem a Bíblia como um todo, cada uma faz a seleção do que mais lhe apetece. Então, para dizer o seguinte, né, a tradição é inevitável. Até voltando àquele argumento do início que a Sagrada Escritura aí presume uma tradição, né? Todo o texto aí presume isso, né? A ordem natural das coisas. Sexto, não está na Bíblia não significa antibíblico. Um argumento verdadeiro aí, mas que rompe bastante, na verdade, a sequência esperada do texto, que é um raciocínio, uma extrapolação, né? De concluir que o que não está na Bíblia é proibido. Então vamos supor, né? Claro, né? Eu particularmente defendo que é bíblico que a intercessão, que ali está a intercessão dos santos, claro, de maneira muito discreta. Claro, um católico, todos temos que defender isso, mas um católico poderia dizer que é a tradição, que veio da tradição. Aí fala da dupla fonte da revelação, né? Eu defendo a suficiência material da Escritura, né? Mas isso é outro debate. A igreja não proíbe, ou melhor, neste contexto, a Bíblia não proíbe consultar vivos. Sim, porque os santos são vivos, estão no céu, estão mais vivos do que nós. A Bíblia não proíbe consultar vivos para obtermos a intercessão. Então, o fato de não estar explícito ali na Sagrada Escritura, né, mesmo na hipótese que não haveria isso de modo algum, nem implicitamente, né, isso não autoriza a concluir que é antibíblico. É apenas um complemento da Sagrada Escritura, né? E esse é o modo de raciocinar dos protestantes. Sétimo, aliança e tradição sagrada estão perpetuamente ligadas. Esse daqui é mais bíblico, mas não cita nenhum versículo bíblico, está partindo do pressuposto que vamos entender pela nossa leitura da Bíblia. Os antigos judeus tinham a lei mosaica e a aliança davídica, uma tradição clara e identificável que não mudou com o advento da corrupção, como aconteceu muitas vezes. Então, o argumento aí, né, é mais ou menos na linha do que falamos aí de que muitas vezes partimos do pressuposto aí, até pela propaganda massiva dos protestantes, de que tudo teria fundamento bíblico, né? E às vezes até no ato de conceder demais acabamos acreditando nisso, quando no fundo é só uma concessão. Então o Dave Armstrong está argumentando que a lei mosaica e a aliança davídica seriam tradições aí, né? E não somente algo inspirado pela Sagrada Escritura, né? E falou da corrupção aí, né? Que houve vários percalços aí, né? Do povo de Deus. Então, vários momentos do Antigo Testamento onde o povo ficou sem a lei escrita e precisava que alguém os explicasse. Então, era tudo transmitido por tradição oral. Então, meus caros, é o seguinte, meu plano era ir até o ponto 10, mas vou até o 7. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, eu pensava que seriam só 30 minutos, essa era a minha meta inicial, acabei tendo que me estender mais. Mas é isso, vou continuar a série. Claro, eu quero continuar o curso de Teologia Cético-Mística, tem no canal aí a playlist na descrição. Mas quando eu não quiser fazer como posso dizer, né? Mais vídeos sobre o curso lá, que eu quiser dar um tempo, fazer algo mais breve. Inclusive, meu plano era fazer um negócio de 30 minutos aqui.
Aí eu vou então comentar um pouco de apologética, especialmente aí sola escritura e este livrinho aqui, né? Uma curiosidade, né? Já trabalhei para edições Cristo e Livros. Esse livro aqui dos 100 argumentos bíblicos contra a sola escritura foi um projeto, uma campanha de lançamento junto a este livro, A Autoridade do Concílio Vaticano II, do padre Bernard Rufián, livro que eu traduzi. Então eu traduzi para ele ali um livro que eu recomendo bastante. Já trabalhei aí com o Alessandro, aí, né, o dono da editora Cristo e Livros, tem lançamentos muito interessantes, inclusive esse do padre Bernard Rufián, que fui eu que traduzi. Então aí, se vocês quiserem comprar lá com ele, recomendo. E tem outros lançamentos muito bons aí do Alessandro. Então é isso, meus caros, até a próxima. Obrigado pela atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.